Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Tech Radar Hangout Brasil, segunda edição. Eu sou a Cláudia Mello, diretora de tecnologia da TOTVS Brasil. O radar tecnológico é um radar que tem a opinião da TW. A opinião é essa baseada numa experiência. Essa experiência acontece nos 12 países onde a gente está, em diversos projetos que a gente participa, e com base nisso, um conselho tecnológico da TOTVS se reúne, discute essas tendências, discute tecnologias que deveriam ser adotadas, que deveriam ser experimentadas, que devem ser evitadas, e com isso a gente constrói o radar. Bom, a gente tem tecnologias extremamente interessantes que apareceram, por exemplo, no último radar e que não estão mais no radar atual. Não quer dizer que essas tecnologias não são mais interessantes. Simplesmente a tarefa de listar as tecnologias interessantes é muito difícil. Então a gente precisa abrir espaço para novas ideias. Tá? Então não quer dizer que tecnologias antigas que não apareçam devem ser evitadas, pelo contrário. O radar de 2014 tem 4 temas. A gente vai passar pelos 4. O primeiro deles, que tem extrema relevância para todas as organizações, é o de alerta e recuperação antecipados em produção, certo? Então, esse tema ele fala sobre algumas coisas aí, né? Um dos aspectos é a continuação daquela tendência forte que já vinha do radar anterior, de a automação da infraestrutura, a automação de provisionamento e a questão de virtualização mesmo, né? E ele fala de algumas pirotecnias também, né? Que a gente pode fazer em produção, como empurrar até alguns cenários de teste para produção ou recuperação rápida mesmo de produção. Bom, essa automação, para a gente alcançar, precisa de ter disciplina. Usar recursos como entrega contínua, usar ferramentas bem atuais, por exemplo, Puppet, Chef, Ansible, e também usar o conceito de servidor de Fênix, que é aquele servidor que você reconstrói do zero. Você monta ele todinho pronto. É um conceito... Eu acho que é o que todo desenvolvedor, enfim, quem cuida de infraestrutura sempre sonhou. A famosa recuperação rápida em produção. Quantos problemas a gente poderia ter evitado, certo? Mas não ficou muito claro aqui ainda nessa conversa como é que vão funcionar os testes. A gente está falando de recuperação rápida em servidor, tem uma história de fazer testes em produção, também rolando no radar. Qual que é a relação dessas coisas? A ideia não é você abrir mão de builds e testar as coisas antes, nada disso, né? Você consegue fazer alguns tipos de testes em cenários específicos. E tem alguns tipos de tecnologia que estão começando a surgir para isso e começam a possibilitar esse tipo de coisa. Aqui na TW Brasil tem muita gente falando muito a respeito de um projeto que é o Docker, por exemplo. O radar coloca ele em experiment, né? E usando ele você consegue criar um container para uma versão específica da aplicação e subir ela isolada do restante. Esse container é muito mais leve do que uma máquina virtual, por exemplo. Essencialmente, o que vai subir é um processo rodando isolado na mesma máquina. Ele vai reaproveitar as bibliotecas que já estiverem carregadas de memória. E se você faz isso, você pode pegar uma versão nova da aplicação, gerar um container para essa versão, subir isso isolado, o impacto no cluster vai ser baixíssimo. É rápido criar? É rápido criar e o uso de memória, o uso de recursos é muito mais baixo comparado com a máquina virtual, por exemplo. Você não está subindo todo o SO, toda a stack de novo. Isso tudo está sendo reaproveitado. E aí você pode fazer, por exemplo, teste de performance no ambiente de produção, sem ter um impacto grande no cluster. A gente tem bastante gente aqui na TW brincando com esse tipo de coisa. CV, por exemplo. CV. Então, o primeiro parágrafo do Tech Radar, ele fala de uma infinidade de novas ferramentas para monitorar, para capturar logs, para armazenar e consultar os dados. Ferramentas que servem para fazer monitoramento de produção, como a Cláudia falou. Quer dizer, monitoramento de segundo negócio, não é apenas monitorar o teu sistema, se está respondendo ou não. Em outras palavras, validar as hipóteses o mais rápido possível. Você ter a resposta e poder atingir aquele que sonho nosso de ter o ciclo Build, Measure, Learn, que é o tão preconizado pelo movimento Lean Startup. Bom, finalmente, então, a gente está conseguindo fazer uma ponte clara entre os Lean Startups, Build, Measure, Learn, e uma forma concreta de se fazer isso. O radar fala de instrumentar todas as coisas. Além disso, você tem que focar nas métricas de negócio, determinar quais são as métricas importantes, entender esse ciclo completo através da instrumentação e analisar essas informações para tomar de decisão, entrar no novo ciclo, assim vai. Mas tem uma parte que eu acho que a gente ainda não explicou muito bem aqui. Como é que a gente coleta esses dados de forma prática? Como é que a gente faz isso? Então, do jeito simples, e o radar comenta, é a questão de logs estruturados, né? A ideia é você padronizar o formato das entradas de log, de modo que você possa agrupar essas entradas. Em vez de entender o que está acontecendo no nível de um log gerado pela aplicação, você consiga agrupar isso e entender no nível de uma transação, de uma operação que está sendo realizada pelo seu serviço.
Isso facilita muito coletar e interpretar essas métricas por ferramentas como o Greylog 2 ou o Splunk, né? Muitas empresas já usam essas ferramentas, mas nem todas usam dessa maneira, né? E aproveitam todos esses recursos, as possibilidades que dá para a gente fazer. Mas tem uma coisa importante, às vezes você usa essas ferramentas, usa essas e outras ferramentas para monitorar certos aspectos do seu software. Uma ferramenta monitora uma coisa, outra ferramenta monitora outra, e no final você tem tudo separado. Exatamente, métrica de silo, que o pessoal chama a atenção, que já tem silos, que a própria aplicação uma não consegue entender. Já tem casos de aplicações mobile, interface com tablets, que também geram métricas, e no final você tem que manualmente coletar aquilo, tá? Então, você teria que ter uma solução integrada, fazer um painel, um dashboard, que pudesse, num lugar só, você ver tudo, tá? Fazer umas coisas centralizadas. Exatamente. Então, vocês estão vendo que para a gente ter esse painel, esse maravilhoso painel com todas as informações centralizadas e uma tomada de decisão muito mais simples, existe um segredo aí que é a centralização dos logs. Se você não fizer isso, você vai ter o velho problema das métricas de silo que a gente acabou de comentar. Bom, você começa a coletar todos esses logs centralizados, isso nos remete claramente para o assunto de Big Data, que foi um assunto muito forte no radar anterior, obviamente junto com Analytics, certo? Então, exatamente, o radar anterior ele falava muito, e até de uma abordagem ágil, né, para análise de dados, falava um pouco do trabalho colaborativo entre desenvolvedores e analistas de dados, né, e, bom, essa tendência continua bem forte, né. Bom, eu acho que não tem dúvida de que o uso de dados para melhorar o relacionamento com os clientes é extremamente importante. As empresas estão vendo nos dados essa possibilidade de estreitar esse relacionamento, melhorar os serviços que eles provêm. Mas, por outro lado, tem uma questão aí que está surgindo, uma questão antiga, mas que eu acho que agora tem um senso de urgência inigualável na história da computação. Já sei. Vai falar da privacidade, do que o Snowden vem anunciando. Na minha camiseta aqui que eu mostro, nós somos com um franguinho NSA, e tudo isso. Nós que desenvolvemos para a web, temos que estar super preocupados com o futuro da web. Bem ameaçado. O caso de espionagem da NSA, que todo mundo hoje sabe, o mundo inteiro realmente, ficou muito claro que para a NSA é muito barato vigiar um cidadão. Eles gastam um pouco mais de 6 centavos, né, por hora para vigiar um cidadão. É muito pouco. O radar ele aborda exatamente essa tensão entre o Big Data e a privacidade, é o nosso segundo tema. O que a gente vê de forma geral é que, além da NSA que está aí para fazer o business com os nossos dados, as empresas em geral vêm negligenciando a questão de segurança. Existem vários padrões, elas não adotam, simplesmente consideram isso como custo do negócio, realmente não se importam. Os usuários confiam demais nos dados entregues à empresa ou realmente nem sabem que isso é uma preocupação. Certo? Então, essa questão dos usuários é bem interessante, né? Quem que lê políticas de privacidade, por exemplo, né? A maioria das pessoas não esquenta nem um pouco em despejar um monte de informações pessoais aí nos servidores por aí, né? E a gente sabe das vulnerabilidades de segurança das aplicações, né? E ainda tem muita gente que se esquiva usando aquela máxima de que, quem não deve não teme, então eu não tenho nada para esconder, mas não é bem assim, né? Essa é a máxima que funciona muito bem para o negócio deles. A máxima que funciona, se todo mundo pensar assim, eles podem fazer o domínio econômico, político, cultural que eles já fazem. Então, acho que as pessoas não entendem, de uma maneira geral, que privacidade é um direito do cidadão, do ser humano, ainda mais numa era digital, numa era da internet. Toda pessoa tem direito à proteção dos seus dados, toda pessoa tem direito à encriptação e todo cidadão tem direito a não ser vigiado. Isso está tanto na Internet Writing Principles, Internet Rights Chart, que a gente vai colocar alguns links para vocês colocarem depois, verem depois, acessarem das Nações Unidas. Perfeito, olha, na verdade, já começa a haver uma preocupação sim com privacidade, tanto que já existem projetos disso aí. Algumas empresas já começam a ficar preocupadas com os seus dados, vamos dizer, até suas métricas, de usar ferramentas que estão expostas para o mundo inteiro. Vamos dizer, os analíticos de uma empresa sendo abertos, fazendo serviço para todo mundo, de repente ela quer que ninguém veja. E existem ferramentas que você pode rodar no seu próprio ambiente. Por exemplo, vou falar em duas, o Snowplow Analytics e o Piwik. O Piwik seria um concorrente do Google Analytics que você roda na sua própria casa.
É um projeto que já tem mais de 1,5 milhão de downloads. Acho que vale a pena ficar esperto. Eles têm E o roadmaps radar bem, tem só para isso. eles têm roadmaps bem promissores, né? Isso é fato. Bom, essa dica é ótima, Luca, porque muitos clientes, parceiros, a própria comunidade vem procurando a gente para saber de alternativas exatamente para o Google Analytics. Então, essa é uma boa dica, mas não só isso. Eu acho que isso é pouco. A gente tem que começar a pensar realmente na tensão entre Big Data e privacidade, em como isso vai afetar o negócio, como isso vai afetar as escolhas dos tecnologistas, de quem determina as funcionalidades dos serviços. A gente defende que as empresas armazenem um mínimo de informação necessário para prover um bom serviço, um mínimo de informação pessoal de clientes e usuários. Então, o radar até empresta um termo da legislação de privacidade alemã, né, o Datensparsamkeit. E a ideia é justamente armazenar apenas a informação pessoal que seja absolutamente necessária para o negócio funcionar ou para algumas leis aplicáveis, né. Alguns exemplos seriam, em vez de você guardar o nome do usuário, você guardar um hash anônimo, por exemplo, ou você guardar só os primeiros octetos do IP, por exemplo, né. O espírito é que, se você não tem a informação, você precisa se preocupar muito menos com vazamentos dela. Mais fácil seria assim, né? Exatamente. É preciso ter preocupação com a segurança. Pô. A gente fala em privacidade dos dados, essa aplicação, você imagina, tem dias que eu recebo aqui por e-mail a minha senha em formato texto. Então você tem que ter um monte de cuidados. Seguir recomendações. Para o radar, ele lembra que do site OASP-10, você tem que ficar atento. Ali tem recomendações de segurança, tem, vamos dizer, as vulnerabilidades mais conhecidas para aplicações web. O radar insiste nisso aí. Exato. O OASP não é uma coisa nova, e o radar menciona dessa vez exatamente, pare de ignorar o OASP-10. Eles fazem um trabalho excelente de levantar as 10 falhas principais de segurança, inclusive estão iniciando exatamente o projeto para mobile também. Exato. Vale lembrar que os requisitos não funcionais ou cross-funcionais em geral, geralmente são negligenciados em projetos, né? E a agilidade por si só não vai endereçar isso, não vai resolver isso. Precisa ter um trabalho ativo mesmo, intencional, de entender os requisitos, alinhar isso com os clientes e até, eventualmente, com futuros usuários, e cuidar disso ao longo do projeto para garantir que eles estejam sendo implementados em cada história que é jogada. Esse compromisso com o cliente é fundamental, explicar o impacto disso e realmente deixar isso bem claro em toda iteração, etc. E também, claro, buscar automatização sempre possível. Exatamente. Isso vem um conceito de nuvem privada. Às vezes eu digo brincadeira que o Snowden foi o maior propagandista de nuvem privada, porque isso é uma atenção que tem que só proteger nossos dados. Na verdade, existem empresas que precisam proteger por outros motivos. Um banco, uma empresa financeira, não vai botar seus dados na nuvem, por quê? Mas não uma empresa que tem algoritmo trading, negociação por algoritmo, não vai querer vazar nada que ela faz. Então, esses ramos já estão fora. Mas mesmo alguns ramos comuns, empresas que se preocupam mais com privacidade, têm que ficar atentas com nuvem privada. E hoje é bem fácil fazer isso aí. Tem um projeto open source, por ser open source, pode ser auditado e verificado de segurança, que é o OpenStack. Qualquer um pode fazer sua nuvem privada sem gastar nenhum dinheiro, sem investir fortunas. O radar coloca o OpenStack em experimente, né? Bom, saindo um pouco desse assunto de nuvem, entrando num assunto um pouco mais físico, um outro tema do radar é a fusão do mundo físico e digital. O pessoal de Recife, o Valtas e o Fábio vão comentar um pouquinho disso pra gente. É isso aí, Cláudia. Boa noite, pessoal. Um outro tema do radar que a gente vai abordar é essa fusão que vem acontecendo do mundo físico e o mundo digital. E basicamente a nossa vida tem mudado. A gente não só tem smartphones hoje em dia, mas a gente tem smart bands, que são esse braceletezinho aqui que o Walter está usando, que mede o sono dele, mede muita coisa nele. Mede minha inatividade física. Exatamente. A gente tem um dos grandes dispositivos que está sendo muito comentado no momento, é o Google Glass, né? Que a TOTWORKS, inclusive, começou a fazer um protótipo do TOTWORKS Glass, que vai ser muito mais legal do que o Google Glass. Vocês depois dão feedback de como ficou. Mas, brincadeiras à parte, assim, por que isso está no radar, Walter? O que você acha? Apareceu no radar porque tem vários tópicos que acaba abrangendo. A primeira coisa é que é uma realidade, ou seja, hoje eu tenho esse bracelete que mede a qualidade do meu sono, como eu me desloco, etc. TVs hoje dão boot, elas não ligam mais, né? Eu sou do tempo que ainda que você ligava a TV, ainda demorava um pouco para a tela aparecer. E não só isso, quando você olha de um aspecto mais abrangente, tem um impacto enorme em todas as fases de desenvolvimento de tecnologia, né?
Hoje temos movimentos como Open Hardware, etc., que fazem você prototipar esse tipo de produto, trabalhar com hardware, uma coisa que você pode só fazer, né? Quer dizer, não é relegado a grandes companhias. Agora nós temos que pensar em como fazer software para isso, como entregar software para isso. E esse é o tópico que você gosta, nem vou entrar no tópico de usabilidade disso tudo, que aí muda completamente. E sem contar o custo disso tudo, né, que baixou hoje em dia. Tem gente prevendo que daqui a algum tempo a gente vai ter uma lente de contato biônica sendo vendida aí a R$10. Então, como é que fica a entrega contínua disso aí? Imagina você ter um dispositivo que você tem que continuamente entregar software e fazer o deploy desse software, e esse software tem que entrar nesse dispositivo. Tudo muda, né? Muda, os princípios de entrega contínua não mudam, né? Quer dizer, ainda você quer entregar a versão mais recente do software, você quer corrigir bugs o mais rápido possível e talvez você queira adaptar a usabilidade ou como o software trabalha regularmente. O que muda são as mecânicas, as técnicas, né? Por exemplo, esse meu bracelete Fitbit, ele se comunica via Bluetooth com o meu celular. O meu celular faz a parte pesada, que é comunicar com a internet, fazer o upload do software e tudo mais. Então as técnicas vão mudar, os princípios não, mas abre um leque enorme de novas ferramentas. Exatamente, com certeza. E não só a entrega contínua, outro motivo pelo qual a gente colocou isso no radar são os desafios de usabilidade, que mais uma vez a gente vai ter que ser criativo e pensar em como é que se vai desenvolver um dispositivo onde a gente está longe das telas. Tudo vai estar longe de uma tela, não existe mais colocar um botão no topo direito da tela e ver se o usuário clica lá. Não tem tela, entendeu? Você viu aquele que a gente viu, que é um helicóptero que você controla mexendo a mão, entendeu? Então, o seu movimento de dedo, ele pode até definir se o helicóptero vai para frente ou para trás, a musculatura do braço, tudo isso influencia. Então, a usabilidade disso aí para os nossos usuários, todo esse conceito que a gente conversa sobre experiência de usuário, o famoso X, né? Ele vai ter que ser levado em consideração nisso tudo. E agora é mais sério, porque hoje ainda a gente conseguia fazer um pouco assim, você lê um pouco sobre usabilidade, você é um desenvolvedor, você entende mais ou menos como você vai fazer o desenho da página e tudo mais. Mas agora é um outro assunto, quer dizer, usabilidade no sentido motor e tudo mais. Dependendo do que a gente está falando de um Google Glass, por exemplo, se você colocar alguma coisa preta na frente, eu acho que não vai funcionar muito bem. E falando aí do Snowden e da privacidade de informação, o que acontece agora é que a gente está vestindo dispositivos que sabem onde a gente está, sabem qual restaurante a gente está entrando. Muitas vezes tem dispositivos que medem até o seu nível de glicose para te ajudar com diabetes e coisas do tipo. Então, se esses dados forem todos para a nuvem, para onde estão indo esses dados? Quer dizer, quem tem acesso a esses dados, né? Por enquanto, o pessoal ainda não... quando você mostra, por exemplo, quando eu pego o meu telefone e mostro, olha, eu tenho os últimos locais que eu visitei, porque no novo iOS ele marca os lugares que você ficou por quanto tempo. Então, esse dado está lá. Junto agora com dados de metabolismo, ou seja, dados cada vez mais pessoais e mais pessoais. Isso tudo bem, está indo para a companhia que produz isso tudo. Mas e aí, a NSA vai ter acesso a isso? Quer dizer, existiu um artigo há pouco tempo, acho que há um ano atrás, da Target, sabendo que as adolescentes estavam grávidas antes mesmo delas saberem, né? Apenas fazendo o mining da Big Data também. Com esse tipo de dado, que tipo de conclusões onde é que vai parar a privacidade? Quer dizer, a coisa é muito mais séria do que, eu não tenho nada a dever. Você não tem nada a dever, mas você pode estar sendo completamente manipulado em relação a isso. Então, eu acho que é por isso que a gente levantou isso no radar, pelos 3 motivos de entrega contínua. Vamos levar em consideração como fazer entrega contínua em dispositivos vestíveis e móveis. A usabilidade disso tudo tem que ser repensada, e a privacidade aí, né, que é um tópico muito em alta no momento, e a gente está levantando a bola para isso aí. É isso aí. A questão de dados vindo de qualquer lugar vai aumentar o problema, ou seja, se a gente não começar a tomar atitudes agora, a gente vai ter um problema ainda muito maior em pouco tempo. Bom, agora para aqueles que estão focados no mundo web, muito mais do que no mundo físico, por exemplo, e quem não está hoje envolvido com o mundo web, certo? Para aqueles que estão profundamente envolvidos com isso, tem o último tema do radar, que é exatamente sobre o rolo do JavaScript
rolo compressor do JavaScript continua. O Magrinho vai falar um pouco disso em Porto Alegre, as experiências e opiniões, um pouco do histórico, né, Magrinho? Tá bom, boa noite, pessoal. Eu acho que bem interessante nesse título do tema é a parte do continua. Porque, na verdade, o JavaScript ele já teve bastante presente nas edições anteriores do Radar, e ele continua aparecendo muito forte, cada vez com mais inovação em coisas diferentes. Isso vem muito da questão que a gente ainda fala muito de JavaScript para a web, mas, na verdade, o JavaScript está presente no servidor hoje em dia, está na aplicação mobile e até em aplicações desktop. Com isso, se criou um grande ecossistema em volta do JavaScript, com diversas ferramentas que são, de repente, criadas para o contexto de servidor, mas como a ideia é boa, a gente acaba criando ferramentas similares para o mundo web e vice-versa. Acho que outra coisa bem interessante que foi levantado no Radar algumas edições atrás, é levar o JavaScript como first class language. O que é isso? Até não muitos anos atrás, a gente levava o JavaScript como aquela linguagem que a gente usava para deixar o nosso site um pouquinho mais bonito, mas não se preocupava muito com estrutura de código, com modularização, nada. A gente simplesmente ia lá, dava uma hackeadazinha e seguia adiante. Quando a gente começou a falar de single page apps, lá por 2005, grandes exemplos assim foram o Google Apps e o Gmail. E depois, um pouquinho mais adiante, começaram a surgir frameworks MVC, como Angular, Knockout, Backbone. Começou a se dar um pouquinho mais de importância para o JavaScript, e trazendo técnicas de outras linguagens para a estruturação de código. Acho que lá por 2010, a gente estava num projeto onde, inicialmente, a gente começou com essa mentalidade de fazendo as coisas aos pouquinhos em JavaScript, não dando muito bola para a estrutura. E, aos poucos, a gente viu que isso aí começou a trazer umas dificuldades para nós. No final da primeira release do projeto, a gente tinha 25 mil linhas de código. Não tinha como levar adiante dessa maneira meio nas coxas assim, o JavaScript e realmente manter esse código mantenível e estruturado. Você tem algum exemplo, assim, alguma história de terror e pânico com JavaScript e exemplos de como essas ferramentas que a gente menciona no Radar ajudaram, ou até mesmo de radares antigos, mas principalmente do novo Radar? Olha, eu acho que tem 2 pontos bem interessantes nesse Radar, 2 itens, que um é a segregação do DOM e da lógica de negócio, e o outro é o gerenciamento de dependências em JavaScript. O primeiro, nesse projeto, logo de início, a gente se deu conta que se a gente deixasse o JavaScript o DOM misturado com a lógica de negócio, no nosso código JavaScript, qualquer mudança que a gente fazia acabava tendo um efeito colateral em lugares que a gente não esperava, deixando o código difícil de entender, difícil de manter e mais difícil de testar, porque a gente dependia do browser para testar. Então, com isso, a gente começou a segregar o DOM da lógica de negócios e deixar o código mais estável. A outra questão foi do gerenciamento de dependências, é que se você vai não gerenciar bem, não modularizar bem o seu código, assim como o seu código C# ou Java mesmo, você vai ficar difícil de manter esse código. Então você precisa trazer ferramentas como NPM ou Require.js para te ajudar a modularizar a aplicação e controlar melhor essas dependências. Quem sabe faz ao vivo aqui, hein? Desculpa pela interrupção. Então é o seguinte, a gente passou por todos os temas, a gente teve um problema logo no final, e a gente estava exatamente fazendo a transição para as perguntas. Então a gente tem uma série de perguntas que o pessoal postou via Twitter e na página do evento também. E a primeira delas era exatamente sobre o Chaos Monkey, não era isso? Eu acho que, eu não sei exatamente quando parou, mas acho que a gente estava falando de Chaos Monkey, o que é bem sugestivo. E a pergunta era qual é a relação entre Chaos Monkey e a questão de recuperação que a gente vinha comentando, né? E, bom, a ideia, o Chaos Monkey é um serviço que o Netflix que criou, né? O código foi aberto aí recentemente, e a ideia é justamente você poder testar, tirar serviços do ar, né? Para você ver como é que os serviços que dependem daquele serviço que saiu do ar se comportam nesse cenário e você testar a resiliência, né? Então, na verdade, isso exatamente tem tudo a ver com a recuperação, né? Você testa a resiliência
quanto tempo o seu serviço consegue ficar, ou como ele consegue reagir se ele não tem uma dependência dele lá funcionando, né? Então isso ajuda você a perceber, a testar, garantir que a coisa funcione bem, você se recupere rápido, ou que você nem mesmo tenha problemas, né? Ou fique fora do ar o tempo quando você tem alguma falha, né? Essa é a ideia. Tem mais uma lá, para o Luca. Então, bom, essa pergunta aqui é interessante, porque eu acho que a gente pode fazer tudo. Quando você precisa convencer alguém de alguma coisa, Só na minha TI... Como convenço meu chefe a investir em Então, servidores a pergunta é Fênix? essa: como convenço meu chefe a investir no servidor Fênix? Então, a pergunta é sobre convencer de alguma mudança. Essa mudança tem uma necessidade. Tem uma máxima que nem sempre eu concordo, que o time está ganhando, não se mexe. Então, se você não tem dor nenhuma, vai tudo bem, você não vai conseguir convencer seu chefe de alguma coisa, que já tem alguma transformação. É lógico que eu não concordo muito com isso, porque às vezes a gente precisa evoluir, às vezes o time está ganhando, mas de qualquer maneira a gente precisa melhorar a nossa possibilidade de escalabilidade e tudo mais. Se você convencer seu chefe a colocar o servidor Fênix, você precisa mostrar para ele que, como está atualmente, não está bom. Que você colocando o servidor Fênix, você vai ter uma possibilidade de entrar com o sistema mais rapidamente, trocar um servidor pelo outro. E se você tem um ambiente de cluster, vai ser mais fácil você convencer ele que é necessário se adotar essa prática. Que não é difícil. Você não precisa ter um grande estudo, fazer um curso longuíssimo. São ferramentas fáceis de usar, você pode aprender no fim de semana e segunda-feira seu chefe já vai ficar feliz. Tem uma pergunta interessante aqui para o Valtas, que é o seguinte, o que fazer para implementar a entrega contínua com barreiras impostas pelo cliente? Por exemplo, sem acesso aos computadores de produção, o cliente exige diversos documentos. O que você acha disso aí, Valtas? Bom, esse é o cenário clássico. Quer dizer, hoje entrega contínua, se você chegar num cliente que não faz algo do tipo, obviamente ele vai ter uma série de processos, ele vai ter a produção dele segregada e etc. A primeira coisa que tem em mente é que é o seguinte, aqueles processos foram colocados por alguma razão. Então, não inicie uma conversa falando, olha, para conseguir trabalhar eu preciso de acesso à produção. Essa conversa vai chegar longe. Eu recomendo começar o seguinte, porque entrega contínua é uma mudança cultural também. Então, existe uma certa confiança que tem que ser criada para que você tenha o deployment para a produção de forma contínua. Eu fiz um seminário só sobre isso, acho que eu falei 40 minutos só como trazer entrega contínua para a sua companhia, principalmente na ideia de que a companhia não faz entrega contínua, então eu recomendo buscar por implementando a entrega contínua e o meu nome deve vir o seminário online. E lembrar que acesso à produção, quer dizer, entrega contínua não significa acesso à produção. Muito pelo contrário. Acesso à produção é feito por processos automatizados. Então, você, como desenvolvedor, não necessariamente tem acesso à produção. O que você tem é informações da produção que ajudam, obviamente, aos desenvolvedores fazerem melhores decisões em relação ao software que eles estão produzindo no momento e em relação ao que realmente roda em produção. E eu sei que você pegou muito com esse negócio de auditoria, então vou passar a bola para você falando disso. Não, a segunda parte da pergunta é exatamente quando o cliente exige muitos requisitos de auditoria. E o interessante é que eu acho que existe um conceito aí que precisa ser esclarecido, que na entrega contínua, se você tem um build pipeline, por exemplo, e aquele seu pipeline é a versão, o seu release candidate que vai para a produção, você vai ter exatamente a rastreabilidade que você precisa, que o seu cliente precisa, para que, se possivelmente ele seja auditado, ele vai poder exatamente mostrar quais foram as mudanças que foram para a produção. Não só isso, mas se você tiver, inclusive, os testes automatizados, você vai poder mostrar para a auditoria que aquela versão que foi colocada em produção passou por todo um processo rígido de qualidade. Então, na verdade, a gente acredita, por vários projetos que a gente já trabalhou, com entrega contínua, que fica muito mais fácil, depois de ter entrega contínua, quando chega uma auditoria externa que quer conversar com a gente e falar assim, me mostra os seus últimos 10 deployments, quais são as mudanças, qual processo de qualidade você passou, qual é a rastreabilidade completa que você tem. A gente tem isso aí rapidamente digitalizado nas ferramentas de deploy que a gente usa. Tem mais perguntas, tem para a Cláudia e para o Alexei. Tem uma pergunta aqui, como a abordagem, dessa abordagem que a gente comentou, né, de coleta do mínimo de dados, conflita com a ideia de armazenar todas as informações possíveis para que se faça uma análise de dados em cima desse big chunk de informações depois. Bom, voltando ao aspecto de privacidade, voltando ao aspecto de coleta mínima de informações.
hoje a gente vê uma sociedade sendo guiada a cada dia, uma velocidade enorme pela tecnologia. A tecnologia influencia toda a sociedade. A gente está num ponto onde falar de privacidade, falar de direitos, falar de todos esses assuntos não é mais para advogados, para políticos, para filósofos. O tecnologista tem um papel, sim, assim como os negócios, de entender desse aspecto e proteger os seus clientes. Inclusive, a gente vê que no futuro breve, esse vai ser um grande diferencial de quem puder fazer isso. Então, como é que isso se conflita? A gente tem hoje muita tecnologia para coletar dados, uma série de ferramentas, capacidade de armazenamento, técnicas estatísticas de todo gosto, né? Cada vez mais pessoas entrando nesse mundo, até mesmo para coisas simples, como a gente falou no outro radar, com ferramentas muito simples, nem precisa estar com uma estatística avançada, você consegue analisar esses dados. Então, sim, o aspecto de privacidade gera essa tensão. Os negócios vão ter que começar a avaliar, ok, para o serviço que a gente oferece, o que é possível continuar oferecendo, mas protegendo os dados do meu cliente, fazendo uso consciente disso, de repente até mesmo rever alguns serviços e rever isso sob a ótica de privacidade. Então, há sim, provavelmente para muitos que estão desrespeitando a privacidade, um impacto de como eles vão apresentar esse serviço. Tá? Porque senão a gente está chovendo no molhado, senão não tem impacto nenhum, e a gente sabe que tem. As revelações do Snowden trouxeram exatamente essa perspectiva. Então a gente defende esse papel de tecnologista realmente lutando pela justiça social e econômica. Bom, esse é um assunto bem complexo, dá para conversar bastante, a gente tem várias outras perguntas, então a gente vai pular para a próxima. Tinha uma do Thor, né? Eu vou monopolizar aqui e vou responder essa do Thor. Alguém comentou sobre essa ferramenta na página do evento, e é realmente bem interessante. É uma ferramenta que já está há algum tempo. O grande ideal dela é proteger, garantir a anonimidade dos seus usuários. Uma ferramenta que vinha sendo usada por um público que necessita da privacidade para viver em paz, praticamente. Jornalistas, ativistas, pessoas que realmente precisam disso para continuar suas atividades, senão eles teriam que sair das atividades deles. Essa ferramenta, ela te protege contra análise de tráfego, contra a questão de vigilância. Você consegue usar browser, chat, outras funcionalidades de uma maneira muito mais segura no sentido de anonimidade. Né? A gente conhece uma série de grupos que estão trabalhando com isso aí, inclusive na Crypto Rave, que vai haver aqui em São Paulo em abril, vão ter uma série de oficinas, inclusive sobre o Tor, então quem tiver interessado em saber mais sobre o Tor, instalar, aprender, pode vir comparecer aí na Crypto Rave, que logo em breve a gente vai ter o website. A gente está apoiando esse evento. Mais perguntas para Recife? Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, que linguagens e tecnologias estão sendo utilizadas nesses dispositivos vestíveis? Bom, a coisa muda um pouquinho, assim, eu tentei descobrir o que roda no meu Fitbit, né? Como é um produto comercial, eles não explicam muito isso, mas aí eu acabei olhando nos empregos oferecidos, nas vagas, né? E quais são os requisitos para aquela vaga. E aí microcontrolador e ARM também, então basicamente é C e C++. Ou seja, nesse caso, por exemplo, nesse device específico, é muito perto do hardware, né? Mas aí nós fizemos uma busca e o Google Glass é Android, né? Ou seja, muito mais high level. Então, por enquanto, eu acho que vai oscilar, ou seja, as tecnologias que você precisa utilizar vão oscilar um pouco dependendo do tipo de hardware que você quer trabalhar. Se é um hardware bem restrito como esse, ou se é um hardware mais robusto, as linguagens tendem a ser mais alto nível, né? É engraçado que eu andei pensando nisso, que de repente o C, né, vai virar uma grande letra no seu currículo de volta, dependendo de onde, pode ser, né? de onde essa coisa vai. Ou essa história que a gente fica falando se o Java vai morrer ou não, né? Não. Agora o Google Glass que ainda roda Java, então é Android. Outra discussão interessante. Android com a VM específica do Android, que é eu tenho até anotado aqui, que eu sempre esqueço o nome. A Dalvik, que é uma JVM otimizada para rodar Java em dispositivos de poucos recursos e etc. Isso aí, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui para mim. O AngularJS, por que não está no radar esse ano?
Então, o AngularJS, na verdade, ele estava nos últimos 2 radares, e eu acho que, como a Cláudia comentou no início da nossa discussão aqui, existem muitas tecnologias interessantes e é impossível colocar todas elas no radar. Então, a gente tem que, às vezes, abrir mão de uma tecnologia para poder botar tecnologias mais novas e trazer novidades no radar. Por isso que o Angular não está dessa vez. Tem outra aqui que é: qual a vantagem de usar JavaScript no back-end? Eu vou falar mais específico no caso do Node.js, né? Que a vantagem o melhor caso de uso para o JavaScript no servidor é aplicações com alto nível de comunicação com o servidor, como chat ou game online, onde esse fato de o JavaScript ser event-based vai trazer uma grande vantagem de não ficar bloqueando o servidor para cada chamada. Tá certo. Bom, pessoal, a gente já estourou bastante o tempo, tivemos esse problema no meio, desculpa novamente. A gente vai fechar, nosso compromisso era fazer um evento curtinho, para todo mundo participar e tudo mais. Bom, obrigada pela participação de vocês, eu acho que o evento é muito mais interessante quando a gente tem a participação das pessoas no Hangout, mandando perguntas, assistindo, etc. Temos o vídeo depois disponível, quem quiser assistir, enfim, mandar feedback, é extremamente relevante. A gente convida vocês para diversas interações, não só via Hangout, mas principalmente no corpo a corpo, nas comunidades onde a gente participa, a gente vai em diversos eventos, a gente tem eventos vindo, certo? Temos vários eventos, temos o QCon, eventos que nós estamos patrocinando, Agile Trends, QCon, CryptoRave, são eventos agora em abril. Fora outros eventos que também nós estamos participando, de Rails, Nordeste. Então, vamos nos encontrar em muitos lugares, porque nós temos quase que uma missão de compartilhar conhecimento. A gente vai estar junto. Pessoal, exatamente. Vamos nos encontrar muito. Exatamente. Se vocês quiserem discutir mais, por exemplo, sobre esses temas que envolvem tecnologia e sociedade, a gente tem um canal no site da TW só sobre tecnologia e sociedade, com vários artigos, dá para vocês comentarem, enfim, a gente continua o diálogo de diversas formas. Mais uma vez, obrigada. Esperamos ver vocês em breve. E é isso. Boa noite. Isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado.